Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Expansão Existencial. Expansão Existencial que traz para nós alma, cura, alquimia e esse processo de trazer, o nosso chamado de alma e manifestar ele aqui no planeta dessa forma. Hoje eu vou conversar com uma pessoa super querida, super especial, que é a Thaís Geller. A Thaís tem sido uma parceira, tem nos ajudado muito aí ao longo do tempo, dentro da expansão existencial, a partir do olhar que ela tem sobre o invisível, né. A Thaís é uma especialista em trabalhar com aquilo que a gente não enxerga, né, com as dimensões que os nossos olhos físicos não veem, tanto para olhar como que está uma relação nossa com essas dimensões, se nós estamos harmonizados, se há interferências no nosso campo mental, no nosso campo físico. Muitas vezes essas desarmonias que a gente tem na vida, elas não têm a ver só com o que a gente está vendo, elas têm muito a ver com aquilo que é invisível, com o que está acontecendo, né, nos nossos corpos sutis, o que está acontecendo com seres que vivem em outros planos e que muitas vezes nós não vemos, mas que de alguma forma estão interagindo com nós, às vezes pedindo coisas demais, às vezes com raiva da gente, ou às vezes nos ajudando como os nossos guias e mentores. Mas enfim, eu vou, mais do que isso, dar as boas-vindas aqui para Thaís. Thaís, uma alegria muito grande te ter aqui no podcast da Expansão Existencial. Você sabe que eu sou um mega admirador aí do que você traz para o mundo, que eu sei que para você nem sempre foi uma missão de vida, né, uma missão de alma tão simples assim, né. Eu imagino que no início da vida, na infância, de alguma forma, enxergar todos esses universos, esses mundos, não deve ter sido uma tarefa muito fácil, né, e costuma não ser. E muitas vezes você também já pensou em desistir disso, deixar para lá ou aceitar. O que que é que da onde veio isso para você? Quando é que você se descobriu uma pessoa que conseguia, de fato, tinha essa habilidade de trabalhar aí com as outras dimensões? Eu te agradeço, por essa oportunidade de estar aqui, e é um prazer falar, sobre esse universo e sobre a forma com que ele se manifestou na minha vida. Então, eu nasci numa cidade muito pequena, em São José do Cedro, Santa Catarina, e é uma cidade que a cultura lá para esse universo, na época que eu nasci, eu acho que nem existia muito, assim, tinha a parte de centro espírita mas a minha família é de origem católica. Então, quando eu comecei a crescer, né, na minha infância, e eu comecei a perceber que eu via coisas, mas que eu não entendia essas coisas, para mim tudo foi como se fosse um medo, então eu fui codificando muito como medo desse universo, então eu não conseguia dormir, por exemplo, com a luz apagada, mas eu não entendia por quê, e minha família também não, então era sempre um conflito, assim, e eu percebo que à noite, quando eu ia dormir, eu tinha a sensação de ser um terror. Então, inclusive eu pequena, eu fui criando, como uma boa 8, negações, desse universo e formas de criar proteção. Então eu criei muitos processos de adoecimento, inclusive, ou acabava acordando no quarto dos meus pais, ou ia para o quarto do meu irmão, eu dormia muito na minha avó, então eu sempre tinha uma necessidade de ter alguém perto, ou uma segurança, e se eu estava sozinha, eu dormia com a luz acesa. Mas, assim, eu tive muitas noites de terror mesmo, assim, foi muito difícil, por não ter essa compreensão, do que estava acontecendo comigo naquele momento. Você via, ouvia algo? O que que te aterrorizava ou te assustava, assim? Então eu sinto que tinha às vezes, algumas coisas conversavam comigo, que eu não sabia o que que eram, e eu via como pessoas. Às vezes é como se eram figuras que entravam no meu quarto ou que conversava do lado de fora da janela. E se a luz estava apagada, eu via isso de uma forma mais intensa, mais real para mim. Tá. E se a luz estava acesa, eu conseguia ver o concreto do mundo. Então eu tinha minha cachorra, eu tinha meu ursinho ali comigo, então era de uma forma um pouco menos, real. Então eu conseguia ter eu falei assim: "Não, isso aqui que é real, isso não é real". E o que era real e o não era real, para mim era muito difícil, porque eu via coisas que as pessoas não viam. Então, explicar isso para alguém não era um conflito, né, e a minha família é católica, e ninguém compreendia muito esse mundo,
Então eu percebo que eu captava muito das manifestações de desequilíbrios do sistema, da minha família, das personas da minha família. Então, depois que eu passei a estudar sobre isso na minha vida adulta, eu entendi as operações que aconteciam. Mas, de início, essa manifestação era um terror para mim, e eu busquei muito bloquear. E eu tenho lembrança, assim, de uma conversa que eu tive um dia com uma pessoa da minha família, porque eu comecei a falar com meu avô depois que ele faleceu. O meu avô paterno, eu tinha 7 anos quando ele faleceu. E eu tinha uma conexão muito profunda com ele. E eu lembro que eu comecei a vê-lo. E eu tive uma conversa com uma pessoa da minha família e ela falou que eu não podia fazer essas coisas ou ver isso, que isso era errado, que isso não era de Deus. E de alguma forma eu sinto que ali teve um ponto de um bloqueio dessa espiritualidade, assim. E aí isso voltou, na minha adolescência, de uma forma mais intensa, aos meus 14 anos, como uma depressão, que eu comecei de novo ter sensações e intrusões, mas queria bloquear, então eu sempre passei a minha vida inteira contendo muito isso. E aí volta para mim nessa época, mas aí eu comecei a ser medicada novamente, que na minha infância também fui medicada, e aí eu fui medicada nessa época e eu quase tive uns. Eu fui medicada de uma forma inadequada, e eu estava tendo, assim, alguns desconexão da realidade, assim. E aí eu tive que passar por um processo de desmame de um medicamento que estava quase me levou em coma, que eu comecei a tomar aos meus 16 para 17. E aí aos 17 anos, assim, começou para os 18 um pico de uma crise de enxaqueca muito profunda. Nessa época eu não acreditava em nada. Eu não acreditava em Deus, eu lia muita filosofia, então eu achava que nada existia. Tinha uma negação muito profunda com esse universo, eu tinha brigado com o pai, e eu tinha uma briga com meu pai, com um conflito, então o pai da terra e o pai maior. E aí, quando foi aos meus 18 anos, o pico dessa enxaqueca ficou muito alta. E pela dor e por os médicos falarem que eu não tinha o que fazer, que eu precisava aprender a lidar com a dor, era o que eu ouvia. Só que essas dores eram crises que eu desmaiava, que eu vomitava muito, me dava como se fosse uma convulsão. E eu comecei a buscar algumas coisas. Então, nessa época, minha família tinha conhecido uma igreja evangélica, que eu sinto que foi muito uma salvação mesmo, um resgate da minha família, porque a gente estava vivendo um processo muito delicado, em conjunto familiar. E eu lembro o dia que eu entrei nessa igreja e que tinha um chão, vermelho polido. E era muito simples, assim, tudo era muito simples ali dentro. E eu vi as pessoas descalço, pessoas muito pobres estavam naquela igreja, lá na fronteira de Dionísio Cerqueira com a Argentina. Mas eu senti uma presença tão profunda que eu lembro que eu sentei lá dentro e eu chorei o tempo todo. E de alguma forma, talvez eu tenha sido desobsediada ali nesse processo, mas eu encontrei algo e eu falei, existe algo. Ali eu senti uma conexão com algo maior, assim, que os meus pais me levaram. E aí eu comecei uma busca. Eu ia nessa igreja, eu comecei num pai de santo também, porque a minha busca era para passar a minha dor de cabeça. E eu passei mais 3 anos com essa dor, mesmo frequentando o centro espírita, fazendo tratamentos lá, e eu ia em tudo, né. Comecei a buscar todas as coisas e eu fiz curso de Reiki, comecei a fazer meditação transcendental, e foi muito intenso para mim todo o processo dessa conexão, mas ao mesmo tempo eu tinha uma desconfiança e um medo muito grande, assim, então eu confiava até assim, eu confio no que eu tô vendo, eu confio no que eu tô sentindo, mas assim, não vem muito perto não, sabe. E aí, aos 13 an ao 2021, mais ou menos, eu comecei a fazer um tratamento de apometria mais profundo no centro espírita. Achei isso muito curioso, estudei um pouco sobre, esse nome me chamava. E em 2013, ainda com dor, que foi aos meus 23 anos, eu conheci a Rosi, que é uma grande amiga, assim, uma pessoa que eu tenho no meu coração de uma forma, um carinho e um respeito imenso por ela. E ela é especialista em apometria.
em uma modalidade de apometria, estudo muito sobre apometria, Que é a apometria de que é a apometria ancoragem. de ancoragem, e é a apometria de consultório, que é diferente da apometria religiosa ou dentro de algumas O que, versões. que é apometria, tá? Para assim, pensando até nas pessoas que estão nos ouvindo, é uma palavra que não é tão conhecida. Uhum. Explica de um jeito que todo mundo possa entender o que que ela é, o que ela Então, a faz. apometria, ela é uma técnica que um médico de Porto Alegre, o Dr. Lacerda, nos anos 60, ele estava estudando sobre a hipnose e ele achou curioso, e ele era de origem espírita. E ele começou a estudar sobre isso junto com uma outra pessoa, e ele começou a fazer uns testes na casa dele. E a mulher dele, que era sensitiva, ela começou a ter desdobramento no quarto do lado, quando ele estava fazendo os testes no consultório Ou dele. seja, ela parte do corpo dela se Se dissociava do corpo dissociou e acessava físico. outras É realidades. como se ela estivesse num outro universo ao mesmo Exato. tempo do que esse. Então, ao mesmo tempo que ela estava no corpo, no quarto, ela estava em outras dimensões, acessando outras coisas e tendo visões. E ele foi aprimorando isso. E a apometria, então, basicamente é a união da física quântica, que explica sobre frequências, sobre esse universo invisível, né? Para quem precisa de uma explicação mental, inclusive, ela é muito boa para isso, com a união com a espiritualidade. Então, é as duas coisas. Eu não conheço uma atuação qualificada de apometria usando somente a técnica dela. Eu conheço muito da técnica, mas quando a gente integra essa técnica, há esse invisível que nos auxilia nesse universo. E então ela é uma técnica de desdobramento consciencial, onde a gente consegue acessar outros mundos e trabalhar em linha de tempo. Então a gente consegue voltar para o passado, e o passado é infância, adolescência. E para que a gente faz isso? Até aproveitar, né? Para que a gente desdobra em outros universos, realidades, ou vamos dizer assim, o cuidador, o terapeuta, o apômetra, enfim, imagina. Ele faz o que nessas outras dimensões, nessas linhas do tempo? O que que existe lá que a gente não enxerga e o que que existe lá para ser cuidado, curado, vamos dizer assim? Então, a gente não é só esse corpo físico, né? Nós temos várias outras partes. Na realidade, eu acho que o corpo físico é o mínimo que a gente tem e é o mínimo do nosso ser, que é esse visível que a gente toca, né? Mas eu acredito que mais de 90% do que nós somos realmente não está aqui no corpo físico. Então, existem camadas de frequências associadas a esse corpo. E nessas camadas frequenciais estão registros de memórias, de lembranças, e a gente pode começar pela ancestralidade, né? Então, eu sou todos os que vieram antes de mim, né? Eu sou a soma do meu pai, da minha mãe, dos meus avós e de toda essa ancestralidade. Então, tem a parte muito bela disso, porque eu recebo e tomo a força dos meus antepassados, mas tem a parte que traz desarmonia, que houve muitas guerras, houve muitas dores, abusos, registros. Então, tudo isso está aqui em mim, nessas frequenciações de campo. Ao mesmo tempo, para quem acredita em outras realidades, em vidas passadas, existe esse outro universo que, para quem gostaria de se aprofundar, tem muitas literaturas do Godinho, que ele é de Laje, de Santa Catarina. Ele fala muito, de uma forma, ele traz muito essa junção desses universos, que é muito da psicologia analítica, né, do Jung. Mas assim, olhando a sua experiência como trabalhador, como você vê isso, né? Na sua crença, no que você acredita, o que que você, assim, falando do fundo do coração mesmo, o que que tem ali dentro? O que que tem nesses mundos? O que que precisa ser feito? Então, como tem esses conteúdos todos que são partes nossas e que estão habitando outros lugares, outras dimensões, e a gente não se dá conta disso, porque a gente está vivendo a vida aqui, acreditando no que a gente vê, e manifestando isso. Então, ali existem, primeiro, mundos esquecidos de quem somos realmente e da nossa essência, da nossa força, da nossa capacidade. Mas existe também muitas atuações de frequências e de energias que dentro de nomenclaturas podem ser chamadas de energias intrusas, de obsessoras, de intrusões espirituais, Encostos, né? de Coisa do tipo, encosto, na linguagem popular, né? é,
que operam nessas dimensões. E aí, por que que elas operam? Porque existem muitos níveis disso. Então, existem níveis de coisas que a minha ancestralidade já fez em algum momento e isso segue sendo reproduzido. Então, pode ser a crenças, situações religiosas, ou ao mesmo tempo rituais magísticos, ou ao mesmo tempo acordos, votos, pactos. Dentro da história, e aí eu posso trazer um pouco da minha família, teve uma questão na minha família que eu acessei em um momento, uma questão indígena, né, onde os meus ancestrais desrespeitaram o povo que já habitava essa terra. E dentro desse processo houve muitas pragas e maldições dentro do processo da minha família para com esse povo e essas devastações, e desse povo para com os meus antepassados. Então, isso fica frequenciado no campo familiar, e essa frequência está aqui, e está indo para os meus sobrinhos, e se eu tiver filhos, vai para os meus filhos. Ao mesmo tempo, existem outros universos, onde a gente já teve outras realidades e eu acredito que em breve isso será comprovado, mas já tem muitos estudos sobre, né? E essas outras realidades, a gente também atuou em consciências diferentes da consciência que nós temos hoje. Eu não considero que elas são boas ou ruins. Acho que isso é muito uma crença também, às vezes espírita, de que eu tenho um karma e que eu fiz algo, eu preciso pagar por isso. Mas existe muito um universo que a gente acessou com uma distorção e a gente traz desse universo para esta realidade. E aí existem seres espirituais, frequências espirituais, assim como existe consciências nossas muito divinas e muito elevadas que nos ajudam aqui e que às vezes a gente acha que é algo que é lá de fora, é um santo, uma santa. Na realidade, é uma consciência muito elevada nossa que está nos ajudando nessa realidade a ancorar a nossa força. Mas também existem consciências em distorções e seres em distorções, né? Então, assim como tem o Arcanjo Miguel, a Mãe Maria, e várias frequências muito luminosas que nos ajudam a ancorar uma energia aqui nesse plano, existem frequências que precisam da nossa energia para habitar esse plano, porque elas não têm um corpo físico. É só por isso. Então, às vezes não é nem pessoal, mas algumas frequências elas precisam do nosso medo, Eles viram parasitas de alguma é, forma, né? de tudo isso que a gente vai reproduzindo enquanto humanidade, sejam raivas, tristezas, sentimentos em distorções, aprisionamentos. Então, essas energias espirituais, que a gente chama de espiritual, né? Que é esse invisível, elas precisam da energia que o humano produz. E existem níveis operacionais de frequências diferentes. Então, desde a mais baixa, mais densa, que a gente pode chamar de uma região umbralina ou inferno mesmo, até mesmo frequências mais elevadas. E aí esse inferno não é um inferno num lugar, é um inferno aqui na Terra que a gente promove o dia a dia, né? No nosso lar, nas nossas relações, por uma distorção baixa. Então a gente está promovendo o inferno nessa realidade, e esse inferno vai se manifestar tendo esses desequilíbrios dessas pessoas, dessas situações. Falar um pouco sobre mim, né? Eu opero muito e trabalho nessas diferentes dimensões e realidades. E isso também foi algo que para minha vida surgiu sem querer, né? Eu sou engenheiro de formação, filho de pai matemático, uma mãe católica. A família do meu pai era espírita, apesar de que ele não era, ele nunca falou nada sobre isso. E assim, ao começar a trabalhar com desenvolvimento humano, embora sempre eu tinha uma voz desde criança que falava comigo, olha, você vai ter uma coisa especial para fazer, isso. Eu em algum momento, é aquela coisa, você põe um Walkman mais alto, na minha época era o Walkman com fita e esquece aquilo, né? E nesses últimos 10 anos foi quando isso começou a voltar e eu comecei a procurar compreender para ensinar. E o legal de você ter que ensinar é que aí você precisa entender muito bem. Uhum, Não dá só para fazer, você tem que entender como funciona, como opera. E a união disso com a realidade da física, inclusive, é olhar para frequências, como frequências de rádio, né? Então, uhum, no meu livro Anjo Líder tem muito sobre isso. Você está na rádio na 89, você não está ouvindo a 102, mas ela está aqui no campo. Mas se eu não frequenciar o aparelho, não está. Então eu vejo que nós somos esse aparelho de TV ou de rádio.
A gente está frequenciado mais ou menos onde está o corpo físico, que é uma Uhum. âncora, né? Está aqui. Mas existem infinitas realidades habitando aqui e que a gente não conhece. E eu vejo assim, como humanidade, né? Isso já está no ditado popular, né? A gente sabe, né? Sempre tem aquelas historinhas do o anjinho de um lado, o demônio do outro. Você pode ir para a história, você vai ter sempre a contagem de seres tentando Uhum. influenciar a mente do ser humano, né? Sim. É o gênio, é o demônio, é o isso, é aquilo, e a gente sabe que isso existe. Então, quando eu comecei a me dar conta de forma mais clara, e trabalhando com pessoas com cura, tenho o programa de vidas passadas, o que que acontece, né? A gente entra em lugares muito doloridos dessas pessoas, mágoas, lugares, que acabam trazendo histórias dessa vida ou de outras, ou de ancestrais, de mágoa, de dor. Uhum. E às vezes a versão dela que viveu lá atrás, entre aspas, lá atrás, né? Ela tá brava, ela tá magoada, ela não gosta de você, e aí ela te ataca, ela entra no teu campo mental, você acorda no meio da noite, lembra de alguém, e aí a gente começa a entender que de fato é alguém pensando em você com raiva, com mágoa, com inveja, Uhum. e aquela entra no teu sonho. Só que aí aquilo entra na tua mente, e de repente você está pensando uma coisa que normalmente você não pensaria, um pouco mais raivosa, um pouco mais magoada. E quando você vai se dando conta, né, às vezes você tem um sentimento de tristeza, uma depressão, não é seu, é um ser que está aqui, ou um outro que está com aquela tristeza, está grudando em você para pegar a tua energia de alguma forma. Então, assim, é, dentro da expansão existencial, eu prezo muito, né, nós prezamos por esse processo de libertação, né? A libertação física e não física. E sendo, né, um cliente do seu trabalho, eu, né, a Thaís, minha família, a expansão, é legal falar, né, que todos os nossos cursos, de certa forma, você trabalha com os campos antes, trabalha com os campos dos alunos depois, porque a gente sentia isso. Eu trabalhava 40 pessoas, curas, energias, vibrações, abrindo dimensão. Eu chegava em casa, eu ficava uma semana deitado. É porque parte daquelas dificuldades tinham entrado no meu campo vibratório. Uhum. Ou programa de crenças eram muito comum, porque assim, a crença limitante, ela tem receio, é meio assim, não toca aqui não, porque eu estou defendendo algo importante. Não, essa avareza nós vamos manter, que ela tem uma força. Essa impotência nós vamos manter. Essa vitimização você não vai me tirar daqui não. E às vezes é o indivíduo, o emocional, mas também outros amigos invisíveis que Uhum. não querem, né? É igual nossos amigos. Às vezes você tem uns amigos meio brabo, que faz coisa errada e tal, e você resolve, não, acho que isso aqui, essas amizades não estão boas para mim. Eles não vão falar, "Ah, tudo bem, pode ir, né? Eles vão, que isso, e vão tentar te manter ali, né? E o mundo invisível é igual, né? Então a Uhum. gente tem que são esses amigos mentores, guias, a nossa própria consciência mais alta, que são, vamos dizer assim, amigos mais centrados, mais luminosos, mais sábios, que quando a gente não é cabeça dura, a gente escuta, a gente chama, a gente pede, ei, pode falar comigo, tô precisando de uma... Se a nossa cabeça não estiver barulhenta, a gente escuta. Mas tem também aqueles amigos que são iguais a nós, mas não estão habitando um corpo físico. E tem aqueles que são piorzinhos, ficam olhando pra gente, esperando a gente O cair momento. naquele momento mais duro, né? Porque nós temos as nossas sombras, nós temos as nossas carências, nossa raiva. Então, tem gente, né, como uma pessoa normal, né? De repente passa por uma separação, uma falência, entra numa depressão, o mental dela começa a falar, "Ah, você está perdida", e ela vai para as drogas, por exemplo, e vai. é, e aí um monte de gente gosta daquilo, né? O Uhum. traficante de drogas gosta que ela entre Da nesse lugar, de operação. certa forma. Então, eu imagino, né, eu já te falei isso algumas vezes, que um dia a gente vai conseguir, né, através do seu trabalho, mostrar para as pessoas o quanto elas estão sendo influenciadas por aquilo que elas não veem. E que boa parte da desarmonia que elas vivem na vida delas não é só delas. Que Uhum. na casa delas tem energias afetando os filhos delas, o bichinho, a planta, e que dá para organizar a casa, dá para mexer na energia, dá para fazer rituais, rituais no sentido de limpeza, não estou falando de nenhum ritual, estou falando dessa coisa de semanalmente, né, colocar Uhum. isso, limpar aquilo, e que
quando você já atua lá em casa, atua nos nossos programas, cria campos de proteção em volta, a gente passou a ter um nível de harmonia muito maior, trabalhando com as mesmas coisas, né? Aprendendo antes de abrir um curso, que tipos de proteções têm que ser colocadas, seres têm que ser invocados, e até criações quânticas mesmo, né? Que a Uhum, gente manifesta pelo nosso poder vibratório. E eu sinto que isso é muito lindo, porque é como você está sendo feito de marionete, sabe? E brigando com a sua família, desarmonizando, dando errado, ficando na sua pobreza, você não sabe. Eu falo que assim, a pior influência é aquela que surge do seu próprio pensamento. E uhum, você pensa que é seu, mas não é seu, muitas vezes, muitas né? vezes. Então, assim, o que que você sente assim, no fundo assim do seu coração, de chamado com isso, né? Em algum momento da sua vida você deixou de brigar com isso, imagino, e começou a aceitar isso como algo que você ia manifestar da sua alma. Como é que foi esse processo, ou ainda está sendo, para você, né? E de parar de brigar, ou brigar um pouquinho menos, ter os medos, mas aceitar, não, eu tenho esse talento, eu quero colocar isso no mundo, ou tem horas que você quer dizer, como é que é para Thaís, né? Uhum. Então, no dia que eu conheci a apometria de consultório, ali eu senti um chamado muito forte, assim, tanto que ela me falou: "Ah, um dia você vai trabalhar com isso". Eu falei assim: "Ai, tá ficando doida". Eu estava na faculdade de arquitetura na época, e eu falei e as pessoas me falavam isso, mas eu falei assim: "Ah, isso daí é desse povo espiritualizado que quer chamar todo mundo para esse negócio". Eu falei assim: "Não vou cair nessa". Vai abraçar a É, árvore invisível. é. E eu estava na faculdade de arquitetura, só que como eu fui tendo esse conhecimento, é como se foi acontecendo as coisas ao mesmo tempo, eu fui fazendo as 2 faculdades, vamos dizer assim, das terapias e de processos de constelação e desse universo de psicanálise, e ao mesmo tempo eu fui estudando arquitetura. Mas é como se eu tinha definido que a arquitetura seria a minha profissão e que esse outro universo eu queria brincar, me divertir com ele, brincar com muita responsabilidade, é claro, mas é um hobby para mim, sempre foi meu hobby. E, e do nada eu comecei, tipo, não teve uma coisa programada, eu comecei a atender pessoas. E as pessoas começaram a me acessar, e nessa época eu ia num conflito para mim, porque morando numa cidade pequena, a pessoa batendo às vezes na porta do meu escritório, falar disso, falando assim, nossa, que vergonha, sabe? Como é que eu vou assumir isso para as pessoas? Vão me chamar de bruxa, de louca, e eu tinha muito essa necessidade de aceitação, né? E morando numa cidade pequena, que tudo é fofoca, e que, enfim, se cria tudo ali. Então eu fui trabalhando isso em mim. E o trabalho ele me chamou para fora da minha cidade, que para mim foi maravilhoso para assumir esse lugar naquele momento. Então, na minha cidade eu era arquiteta, eu tinha meu escritório, tinha um sócio e era isso. E fora do Cedro, eu era terapeuta. E eu comecei a atender em São Paulo, por um chamado de algumas pessoas que eu atendia, depois em Belo Horizonte. E o meu olho começou a brilhar muito para esse mundo, porque eu pensei, gente, eu estou trabalhando com o meu hobby. Só que chegou num ponto que eu tive um burnout e que eu nem sabia o que que era isso, não entendi. Pra mim foi só um estresse, um cansaço, mas eu tive assim uma coisa que foi muito complicada e que foi no final de foi em 2017, assim, estava saindo de um relacionamento, tinha definido fechar o meu escritório de arquitetura, mas eu estava num mega conflito com isso, porque como que eu ia falar isso para minha família? Como é que eu ia falar para minha mãe que é, 3 anos depois de formada, com um escritório que tinha sucesso, que estava conquistando várias coisas e sendo muito reconhecida pela minha cidade, assim, do que eu fazia. Como que eu ia falar para meu pai e para minha mãe que eu não queria mais trabalhar, né? Como arquiteta. Então, eu entrei num grande conflito com isso e terminando um relacionamento muito longo, na mesma época, aconteceu tudo muito junto. E aí eu defini assim para mim, eu falei assim, não dá mais, eu preciso escolher e eu escolho trabalhar com o meu hobby. Porque por mais que eu já integrava desse universo dentro da arquitetura, eu pensei, eu preciso, o meu chamado era, eu preciso ensinar as pessoas que trabalham com trabalhos normais. O padeiro, o arquiteto, o engenheiro, o terapeuta, a pessoa que está expandindo a consciência de outras pessoas. Então, os líderes, que existe esse universo e que eles não precisam largar as suas profissões
porque eles reconhecem esse universo espiritual, eles podem trazer esse universo para as suas profissões. Então, eu sinto que o meu chamado para o mundo é muito, olha só, você tem um propósito lindo dentro de uma profissão, e esse propósito precisa vir para o mundo, porque o mundo merece esse propósito, e você merece expressar ele, mas existem várias energias ao seu redor que te impedem que isso aconteça com leveza e com harmonia. Então é possível você entender sobre isso e você não permitir que essas energias atuem em desequilíbrio na sua vida. Então, eu sinto que o meu chamado é muito para ficar fazendo para as pessoas, mas que as pessoas possam aprender a fazer. Que ao longo da nossa história, a gente foi colocando isso muito como algo que a igreja podia, ou que uma religião ou outra, como se a gente não tivesse o poder de assumir esse poder espiritual, de eu estar cuidando da frequência da energia da minha casa, de eu entender dessa operação, né? Ou seja, todo mundo pode aprender, uma mãe, um pai, a chegar em casa, fazer uma limpeza energética na própria casa, fazer uma limpeza energética nos filhos, em si mesmo. Eu, por Uhum, exemplo, todo dia antes de entrar em casa, eu faço uma frequência violeta, para transmutar, jogar para o centro da Terra, depois eu fecho, depois eu sinto, às vezes, uma verde, para tirar qualquer espírito ou consciência ou frequência, seja o nome que esteja acoplada no meu campo, às vezes branco, às vezes laranja, às vezes um azul para acalmar o meu mental. Então é um ritualzinho que leva 3, 4 minutos na porta de casa. Eu paro o carro na uhum, garagem, todo dia eu faço isso. E além no escritório, antes de trabalhar, tem muitas coisas que eu aprendi com você, né, na formação em apometria. Todos os dias a gente tem esses rituaizinhos todos e eles são muito potentes. Então, e pelo que eu sei, você também trabalha com empresas, né, para uhum. que eu imagino, né, se você que eu gosto de olhar assim, tá aqui o visível, né? Um ambiente que tem competição, que tem isso, que tem... Imagina o invisível, né? Vamos olhar todas aquelas emoções ali, aquela coisa da competição, da briga, do isso, de todo mundo trazendo aquela energia de casa para dentro. Tira o raio-x, né, do visível, olha por trás, acho que alguns lugares, que acho que é isso, né? Isso aqui é a ponta do iceberg, né? Uhum, Por detrás tem um universo que quem está distraído, que é quase todo mundo, não vê. Só que esse sim, universo está ditando as regras, né? Ele está te exato. deixando mais saudável, menos saudável, gerando harmonia, gerando pobreza também, né? Escassez numa organização, isso. O que que é assim que essas são as realidades que você mais trabalha, que mais você vê, nossa, precisa colocar harmonia aqui, porque senão esse negócio, né? E se é para todo mundo mesmo? Então, eu acredito que sim, que todas as pessoas têm a capacidade disso. Não é algo que alguém nasce com um dom ou com um talento. Não acredito nisso. Eu acredito que todas as pessoas podem desenvolver esse dom, talentos, porque isso sim é um dom que a gente desenvolve, né? E eu sinto que a gente tendo a maior questão é a pessoa não ter percepção do quanto ela está misturada com tudo. Sabe? Acho que esse é o pior de todas as coisas, a pessoa não saber até que o que que sou eu? E o que que é o meu colega? E o que que é a empresa? E o que que é o meu filho e o meu marido sabe? É por conta das distorções psíquicas, das distorções emocionais que temos e do modo operante máquina, do qual a gente foi condicionado ao longo da existência, a gente não sabe o que que é nosso, o que que é uma influência e o que que é o outro. Então, eu sinto que a primeira coisa é a pessoa começar a criar um campo ao redor dela de fechamento de campo e não estou me protegendo do inimigo, não é sobre uma guerra, mas é sim criando um isolamento para que, olha só, você não vai entrar na minha energia, mas eu também não vou entrar na sua energia. Então a gente passa a operar tendo consciência de que o que é meu, quais são as minhas emoções, quais são os meus pensamentos, e o que é essa raiva que está vindo até mim e que eu estou dando espaço para ela. E o que é essa energia mental que está me acessando e se infiltrando no meu pensamento e trazendo algumas ideias que não condizem com o meu coração, mas eu consigo entender o que está batendo com o meu coração e o que é apenas um pensamento aleatório. Então, é aquilo, a serviço de quê que isso está se manifestando na minha vida? E quando a gente começa a operar nesse ponto, seja uma empresa,
seja uma família, todas as operações começam a funcionar de uma forma mais clara. Então, eu consigo ter clareza sobre as relações, sobre as minhas fragilidades e as minhas dores, as minhas carências emocionais que eu estou projetando em você, sobre a influência do ego daquela pessoa que está tentando me derrubar, mas que está me mostrando muito sobre a minha fragilidade e eu não ter assumido o meu lugar. Então, o conflito para de acontecer porque eu consigo olhar para tudo e falar, cara, tem algo que vai muito além. E eu tô totalmente misturado. E aí eu acho que tem uma beleza muito grande na forma que você vê isso, que é da mesma forma que eu vejo também, né? Que sim, essa sujeira, vamos pensar assim, está acoplada em nós, no nosso campo penduricalho. Costumo dizer, vai no mercadão da cidade, já pendura um monte de coisa. Só que muitas vezes, em determinados lugares, ou religiões, ou espaços, também há muita vitimização, né? Sim. Então eu vou toda semana num lugar para que eu seja limpo daqui alguma coisa e vou Uhum. embora. E aí eu vou de novo e de novo. Mas é como se eu tivesse que todo dia chamar alguém para limpar a minha casa e nunca me perguntasse, mas por que que a casa está sujando? Quem está sujando? Será que existe um outro que se grudaria a mim se eu não desse espaço, ou se eu não tivesse uma história, uma ressonância? Então, essa ideia de que, ei, você não é uma vítima, algo que está ali te atrapalhando, de alguma forma você deu espaço. É igual assim, né? Aquela pessoa que, né, da família que às vezes não está muito legal com você e que o pensamento dela está te energeticamente te atacando. Será que você já fez realmente o perdão? Será que você enxerga ela do jeito que é para enxergar? Será que você também não tem uma mágoa em relação a ela? Então, combinar esse processo com EPA, né, que é o feedback que você dá, ó, existe tal energia no seu campo mental, ela tem esse ponto, tá, o fulano de tal. Você olhar para isso e falar, nossa, o que que sobre o meu autoconhecimento o fato disso aqui estar em mim, uma parte minha deixou ou se conectou com isso, o que que isso fala sobre mim? Sobre algo que eu preciso mudar, curar, sobre uma mágoa, sobre um espaço, sobre uma falta de autoridade. Então, esse processo onde eu não sou vítima e alguém vai me limpar ou me organizar o tempo todo, pode me limpar, me ajudar, mas eu vou assumindo esse processo para mim e vou tendo autoconhecimento, né? Eu não sou o médium que vai lá e simplesmente é um canal e pronto, mas a minha vida pessoal não precisa de autoconhecimento, não precisa de mudança, não precisa de nada, né? Então, essa combinação desse processo com o processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, e eu acho que isso é a forma que você traz, que para mim é belíssima, e né, nós aqui concordamos e achamos elas perfeitas. Eu acredito muito nisso e para mim, quando eu conheci a apometria e eu estudei um pouco no centro espírita, e comecei a conhecer esse universo e até mesmo estudando um pouco sobre a Umbanda, para entender um pouco sobre. E é óbvio que existem muitas linhas, a gente não pode generalizar nada. Mas eu percebi que era tudo sobre uma guerra, sabe? E eu vejo isso em muitas terapias até hoje. É como A se tal da existe o guerra bem e o entre o bem e o mal. mal. Eu recebi uma macumba, você precisa me ajudar. E por um certo tempo eu até concordei com isso, sabe? Porque eu estava em guerra. Então, conforme eu fui trabalhando as minhas guerras, me deu uma sensação de, meu Deus, eu estou enxugando gelo, sabe? Isso não está fazendo sentido mais para mim, porque a pessoa vem e me fala, eu recebi uma macumba, estou precisando de ajuda. Tá, mas como assim? Essa macumba tá aí de graça? Isso realmente existe ou é uma coisa que a sua cabeça está criando e acreditando? Então, eu fui discordando disso. E uma parte minha foi falando, existe algo a mais. E aí eu fui integrando esse universo da psicanálise que eu fui estudando e da terapia junguiana, é, dessa operação da psique humana, das emoções humanas, com o universo da espiritualidade, do que a apometria traz. E eu fui percebendo que, na realidade, não existe uma guerra. Existe eu não tendo conhecimento, eu ficando na ignorância e eu dando espaço para um tanto de coisas que eu não sei que existem, mas que me acessam pelas minhas fragilidades. Então, sempre, qualquer questão, qualquer situação na nossa vida,
qualquer relação em desarmonia e desequilíbrio, ou frequência que me acesse, ela vai entrar nas minhas fragilidades, nas nossas fragilidades, né? Então, seja uma macumba mesmo, algo que está vindo para mim, o que foi emanado para mim de alguma forma, isso não vai atuar no ponto central do negócio. Porque a forma que tem de desequilibrar um grande empresário é o quê? É indo na sua dor. Muitas vezes a dor, e eu O percebo que é seu muito medo, né? comum, inclusive nos filhos ou ir no relacionamento, que o relacionamento humano ele é muito importante, né? E quando a gente está em desequilíbrio em nosso relacionamento de casal, nossa, eu percebo que é um ponto de fragilidade humana, onde as energias acessam muito, né? Só que as energias não estão causando esse desequilíbrio. A fragilidade já estava ali. A distorção, de alguma forma, já operava em desequilíbrio. O que a energia faz, ela percebe que tem uma fragilidade e ela entra e potencializa a frequência que já existia. Então, é essa forma com que eu vejo esse universo e que eu busco trazer, né, para o mundo espiritual, essa visão para as pessoas e de responsabilidade delas em relação à vida. Tá, eu sei que nesse momento do tempo você está tendo um resgate aí da esperança em relação a esse trabalho que ele pode fazer pelo mundo e até do seu papel nele. E aí eu queria explorar de forma separada duas perguntas daqui a pouco até para a gente aterrissar a nossa nave. Qual é o medo mais profundo que assombra você de vez em quando com essa ideia de assumir tanta responsabilidade, de colocar isso no mundo com essa clareza, dessa forma? Então, eu passei muito tempo da minha vida me contendo, porque eu tinha muito medo desse universo que eu não conhecia e de assumir esse lugar, de você trabalhar com o invisível, é um assumir um lugar de você não pode dar brecha para suas fragilidades emocionais te acessarem neste lugar. Então, por muito tempo, eu precisei ir acessando todos esses medos, primeiro, desconstruindo eles, e até o medo da aceitação, né? O medo Ser julgado, de né? ser julgada. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que no dia em que meus pais me olharam com admiração pelo que eu faço, nada mais me importou com relação às pessoas, à sociedade, a parentes, sei lá o quê. No dia em que eu recebi um olhar deles falando, eu olho para você com orgulho e admiração pelo que você faz, eu sinto que nesse dia uma parte minha recebeu uma permissão para mim poder assumir esse lugar. E nesse dia eu comecei a desconstruir as contenções que eu coloquei ao meu redor, que foram muitas. É, eu fui contendo a minha visão, as minhas percepções, eu fui contendo a minha potência de alguma forma, que foi muito bem contida e criei muitas negações com relação a isso. Então eu sinto que agora eu me abro para mim assumir este lugar no mundo, conseguindo ver quem eu sou. Eu sinto que até poucos dias atrás eu tinha uma dificuldade de assumir esse lugar, porque eu sempre fui vendo a minha força nos outros. Então, eu via toda a sua potência. Eu via a potência da Rosi, que é uma pessoa que eu trabalhei com ela, da Andrea, que é uma pessoa que teve na minha história, que foi muito importante para mim, do Gabriel, que é um grande amigo, do Vini, do meu marido, mas eu não conseguia reconhecer essa parte. Então, eu sinto que eu simplesmente disse sim, para que essa Thaís e toda essa força possa existir aqui. Eu concordo que ela existe e eu digo sim para ela. Hoje eu consigo dizer sim, para que ela possa transbordar quem ela é e trazer. Eu vou te fazer então um convite, e eu sei que você já tem uma grande clareza e nos últimos tempos está cada vez mais intenso, mas talvez de uma forma que você nunca tenha falado antes com
tanta verdade, tanta clareza. O que que hoje você já consegue declarar que é a sua missão de alma e o teu compromisso a ser colocado neste plano, neste universo? Sua missão de alma. Eu sinto que o meu compromisso é trazer clareza àquilo que as pessoas não enxergam do universo invisível e que está impedindo elas de manifestarem e de assumirem a sua potência nesse mundo, de realizarem a sua missão espiritual ou não, né, ou conectada com o universo espiritual, mas de trazer o seu talento para esse mundo com segurança, com harmonia e sem interferências. Essa é a minha missão. Uma missão maravilhosa, porque tantas pessoas, tantas almas que têm um chamado para trazer algo de tão harmonioso, bonito, brilhante para esse mundo, que são tão atrapalhadas em tantas existências, não numa vida só, em muitas, né? Por Sim, forças que elas sequer conhecem. Acho que esse é um jogo muito injusto. também acho. Lutar com um adversário que você vê é mais fácil do que sequer saber que existe um adversário. Sim, E então eu considero isso bastante injusto e eu sinto que a humanidade tem direito de ter consciência para poder usar do seu livre-arbítrio. E se ela tiver consciência de tudo que está ali e ela resolver ir por um caminho, tudo bem. Mas hoje eu sinto que a humanidade está sendo enganada. sim, E eu sinto que eu sinto mesmo. E essa mentira que está sendo contada há tanto tempo, ela nos coloca num lugar de aceitação, de que o caos é normal, de que uma família inteira adoecendo é normal. Isso não é normal. Isso é uma grande distorção. Então eu não aceito e eu não concordo que famílias adoeçam, que um pai se desequilibre a ponto de fazer coisas horríveis e não ter consciência sobre o que ele está fazendo, de uma mãe ficar se atropelando, de filhos estarem adoecendo os seus corpos porque não sabem o que está acontecendo, porque não veem esse universo atuando. Então eu não concordo com isso. E eu não aceito que isso siga atuando na nossa humanidade e na nossa sociedade. E é isso que eu venho fazer aqui. gratidão. Te agradeço. E aí, Thaís, uma última pergunta, né, claro, um convite. E como que você vê, né, esse encontro com o nosso trabalho? O que vem através do meu canal, da Thaís, da expansão existencial. Quando você teve contato com isso nesses últimos anos, acho, o que que trouxe assim para sua vida? De alguma forma, como que isso contribuiu, né, para que você pudesse estar nesse caminho de expressar a tua alma aí? Claro. É até curioso, eu pergunto sem saber a resposta, tá? É, Quando eu conheço vocês, eu estava num momento da minha vida de uma grande desesperança com relação à minha própria história e a forma com que eu fui me conectando com a espiritualidade, e vendo essas interferências e vendo esse mundo, eu estava em uma guerra com isso, porque eu via essas operações acontecendo, eu via esse universo interferindo tantas pessoas e tantas situações, e eu, de alguma forma, eu entrei num lugar de uma revolta com a Mãe Terra, com a Terra, porque eu não estava encontrando como eu poderia trazer as estrelas para cá. E eu briguei com a Mãe Terra e eu estava num lugar de eu quero sair daqui. Eu estava num lugar de por que que eu ainda estou aqui nesse planeta. E esse é um lugar que muitos colegas já chegaram, que já foram, que ainda estão, e amigos,
porque eu sinto que a gente, quando conhece o universo, esse universo mais espiritual, desse mundo invisível, tem uma parte muito boa ali que a gente encontra, de um voltar para casa, para o universo das estrelas, e a gente encontra esse universo onde está tudo bem no meu mundo como está. Mas é uma grande enganação, porque esse universo existe sim em um mundo. Mas não é sobre eu dissociar o meu campo para estar nesse universo. É sobre eu trazer esse universo para cá. E é isso que a sua escola me ensinou. A eu recuperar o meu amor por estar aqui, viva, nesse mundo, nesse plano, por eu estar desfrutando em alegria, em prazer, por eu celebrar os dias, por eu ter felicidade nos meus dias e por escolher a felicidade neste mundo e deste lugar me abrir para o quarto caminho, de estar vivendo nessa existência, estar vivendo no mundo, tomando vinho, celebrando, falando bobagem com os meus amigos, desfrutando e ao mesmo tempo trazer esse universo incrível que existe e que todas as pessoas podem acessar para cá. Então a sua escola e Datá me trazem esperança, me trazem fé e a possibilidade de estar aqui na Terra, expandindo a minha consciência e todo esse universo que eu via, que era lindo, eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que as pessoas possam sentir o que eu sinto. E a alegria de estar aqui viva. A alegria de estar aqui desfrutando da vida, celebrando, brincando, fazendo coisas incríveis quando a gente toca o campo de uma pessoa e misturando todas essas terapias que são sensacionais, esses conhecimentos do Enneagrama, que me explica muito sobre a minha jornada, sobre as distorções e a forma de operação e as tendências a me perder. Então, ele traz muito para mim um refinamento de muitas coisas que eu percebia, mas que eu não sabia muito se era uma intuição ou se é, talvez aquele não era o caminho. Então, eu sinto que o Enneagrama e a sua escola, com esses conhecimentos todos, ela abriu um mapa para mim de falar: sim, você está no caminho, e existe essa e essa possibilidade de lapidação, e existe esse ponto aqui embaixo que você ainda precisa trabalhar. Então, eu sinto que ela foi me lapidando em pontos que, mesmo tendo feito mais de 10 anos de terapia, de várias terapias, eu sinto que eu precisava de alguns ajustes finos para mim poder abrir essa missão para o mundo e para mim mesmo, né? Porque eu sinto que não é sobre uma obrigação de ter que fazer algo, que eu me coloquei muito nesse lugar, esse lugar arrogante, de achar que o mundo precisava de mim. Na realidade, sou eu que preciso, porque eu quero, porque isso faz sentido para mim, trazer isso para o mundo. E eu sinto que a sua escola me ajudou a ver o amor por isso que eu não via. E eu agradeço demais vocês. Ah, tá, para a gente finalizar, para todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo em algum momento do tempo, em alguma realidade, o que que você diria assim do seu coração para elas? De forma simples e direta, se pudesse dar algum recado para as pessoas em relação a tudo isso que você tem para trazer para o mundo, uma dica, enfim. Eu diria para as pessoas não acreditarem tanto no que a cabeça delas está contando sobre elas. Eu diria para que as pessoas comecem a se perguntar: a serviço do que eu faço o que eu faço? A serviço do que esses pensamentos estão aqui? A serviço do que eu estou sentindo isso pela outra pessoa? A serviço do que está o meu servir na Terra? Muito obrigado. Eu te agradeço.
Pessoal, essa foi uma conversa, né, incrível com a Thaís Geller. Quem quiser, aliás, eu super recomendo aí que todos vocês agora estão assistindo aí no celular ou no computador, já pega o celular para abrir o Instagram para achar a Thaís lá, que é @Thaís com H, É Tha Geller. G-H-E-L-L-E-R. Thagheller, G-H-E-L-L-E-R. Tha Geller. Tha É Geller. isso. Claro que tá, tá colocado aí também no inscrito do YouTube, através, né, do meu Instagram, do @Nicolai Cursino, você também acha aí, com certeza, a Thaís. Se precisar encontrá-la, fale com a gente. Queria agradecer muito quem ficou aí com a sua energia até esse momento e vai tocando, abrindo a sua realidade. Você pode muito mais do que você imagina, no que diz respeito a se libertar, se harmonizar, criar essa consciência, essa limpeza ao redor, né, da sua casa, da sua família, do seu ser. Isso é para você, sim, e para todas as outras pessoas que estão aí. Um beijo muito grande e te convido a assistir os outros episódios aqui do nosso podcast, uma conversa mais incrível que a outra, nos temas de cura, alquimia, transcendência, espiritualidade, enneagrama e muitas outras coisas para contribuir com a libertação da humanidade. Um beijo grande e até a próxima conversa.